Ok. Pessoal, conseguem ver a apresentação? Ah, tô entendendo como é que é isso, não? Conseguem visualizar a apresentação? Ou não? Alguém confirma Sim, para mim? Aí tem que ser sim, no professora. áudio, porque quando eu Sim, dá para ver compartilho... sim. Eu Então tá, consigo, obrigado, porque quando eu professora. compartilho eu Consigo. não consigo acompanhar o chat, tá? Então vamos Porra, como é lá, que vou é fazer isso? só uma breve apresentação aqui da nossa disciplina, tá bom? Enfermagem e doenças transmissíveis. Não tem momento mais oportuno para falar sobre doenças transmissíveis nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia por uma doença transmissível, né? Eu digo que é um grande desafio para a saúde manter a vigilância, manter o controle, pensar em promoção e prevenção quando a gente fala aí em doenças transmissíveis, né? E vocês têm acompanhado isso diariamente, né? Como que tem sido essa luta contra o Covid-19. Não é fácil ficar em casa traz prejuízo econômico, afeta questão social, a questão da saúde, saúde mental. A gente está tido um grande número de adoecimento mental nesse período, né? Então, a gente está enfrentando isso desde março, já tem alguns meses. Então, é um desafio. E a enfermagem, ela é extremamente importante nesse processo. Tanto é que a nossa pergunta do fórum, reflexão de hoje, né? Qual que é a importância da enfermagem aí no controle das doenças transmissíveis, né? Então, pensem aí para depois vocês me responderem lá, tá? Então, o que a gente vai ver nessa disciplina, pessoal? Nessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios em infectologia, vamos falar de epidemiologia, alguns conceitos vocês vão relembrar, né? Porque vocês já tiveram a disciplina de epidemiologia. Então, a gente vai Ah, falar de mentira, essa vigilância. merda. Quando eu penso em doença transmissível, eu vou ter dois eixos, tá? Vigilância, vigiar, né? Então, a gente tem que estar atento sempre para evitar a propagação dessas doenças. E o segundo eixo vai ser o meu paciente infectado, né? Então, como que eu vou cuidar desse paciente? Quais são as medidas de prevenção, as medidas de controle? Qual que é o tratamento, né? Vou dar um exemplo. O tratamento da Covid-19, a gente não tem medicamentos específicos. Como que está sendo realizado esse tratamento, né? Quais são os cuidados, além do isolamento, que a gente tem que ter com esse paciente, né? Então, vendo aquele paciente como um todo também. Então, a gente vai trabalhar esses pontos, tá bom? Falar sobre as doenças de notificação compulsória, falar um pouquinho sobre infecção hospitalar, que também entra aí nas doenças transmissíveis, e vai falar sobre as principais doenças, tá? Endêmicas, epidêmicas, emergentes. E como não é possível a gente falar de todas as doenças transmissíveis, a gente vai focar nas doenças que são mais transmitidas aqui no nosso estado, né? Então, a nossa realidade aqui no Tocantins, ela é totalmente diferente da realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, a gente vai focar a nossa disciplina em conhecer essas doenças, né? E saber aí na nossa atuação, né? Pensar em vigilância, pensar em promoção e prevenção e no cuidado desse paciente, tá? Então, o objetivo geral da nossa disciplina é oportunizar os discentes, né, condição para a construção dos saberes referentes ao papel do enfermeiro na atenção às doenças transmissíveis em todos os níveis, né? Desde o primário, que é quando eu falo de promoção, de prevenção, até o secundário, quando eu tenho a doença implantada, o que a gente pode fazer, né? E até o terciário, que é quando a gente já tem danos, que a gente vai pensar na reabilitação desse paciente, né? Pensando também na determinação social do processo de saúde e doença. Então, quais são os fatores que contribuem para esse desenvolvimento da doença? Considerando todos os conhecimentos, que eu sei que não são poucos, que vocês já adquiriram no curso, né? E está trabalhando aí com as bases, com as evidências científicas atualizadas, tá? Esse é o objetivo geral da nossa disciplina. Como que vai funcionar as nossas aulas, a metodologia? Vamos iniciar, né, com as aulas remotas, né?
Não sei se vamos, eu provavelmente acredito que vamos iniciar e terminar em aulas remotas, né? Começo com vocês hoje e fico com vocês até o dia 27 de agosto, tá bom? Módulo 1. Todo dia eu vou estar postando para vocês 2 videoaulas de 10 minutos. São videoaulas resumo, tá? Porque é muito difícil a gente conseguir passar todo o conteúdo para vocês em 10 minutos. Mas a gente vai postar 2 videoaulas de 10 minutos, mais os slides, o material de apoio lá no Live, né? E todo dia a gente vai ter aula online, tá bom? Pelo Zoom. Nossas aulas já vai ficar estabelecido das 19h30 às 20h10, a primeira aula. A gente tem um intervalinho de 10 minutos e volta às 20h20 até às 21h, tá? Às 21h a gente encerra a aula online e aí é o tempo que vocês têm para darem uma olhada no live, tá? Ou retomar no outro dia, vai ficar a critério de vocês. A gente sabe que essa metodologia à distância é um pouco, talvez, né, não sei, um pouco mais cansativa que a presencial, no sentido dessa quantidade de tempo, né, por causa da interação, mas vai funcionar dessa forma. Tudo bem começar as aulas online às 19h30 ou vocês preferem às 19h? Aí podem falar, tá, gente, que eu não consigo acompanhar o chat. Eu acho melhor às 19h30. 19h30? Eu também, 19h30. 19h30. Ok, tá? Às 19h30. Ótimo. Aí quem não respondeu pode colocar no chat também, depois eu confiro. Mas assim, eu acredito que seja um horário que fique bom para todos, o pessoal está chegando do trabalho, né? Fica mais aproximado ali também daqueles 15 minutos de tolerância que a gente dava na sala de aula, tá? E aí a gente vai ter também as atividades de fixação, os fóruns de discussão, seminários. A gente vai estar utilizando aí de todas as formas possíveis, né? De estar trabalhando com vocês o conteúdo. Nossa avaliação, a gente vai continuar tendo somente uma prova, tá bom? No valor de 6 pontos. E as atividades vão totalizar os 4 pontos. Assim, da mesma forma que foi o semestre passado, tá? Frequência, pessoal. Como que vai dar a frequência? Através da participação de vocês. Então, eu preciso ver vocês participando de alguma forma. Na aula online, no fórum, através das atividades. Eu entendo que talvez vocês não consigam entrar na aula online. Professora, aconteceu imprevisto, hoje eu não consegui. Mas aí depois você consegue entrar no fórum, né, acompanhar a atividade. Eu só preciso ver vocês na plataforma, tá? Porque no semestre passado teve muitos casos assim difíceis, né? Porque a gente não conseguia ver o aluno na plataforma. Então tem que ficar bem claro aqui pra gente que a nossa aula é no live, tá? Então tudo vai acontecer pelo live. Então vocês já vão entrar no link direto pelo live, vão acessar o material no live, tá? E eu preciso ver vocês lá. Então, através dessa participação eu que eu vou dar a frequência, tá? Eu sempre colocava fóruns, no fórum vocês conseguem responder, eu consigo dar a frequência, mas eu vou considerar também a participação nas aulas online. Vou construir essa frequência com a participação de vocês, tá? Tudo bem? Dúvidas? Tem alguma dúvida relacionado à questão da metodologia, à questão da prova? Se tiver, tá? Se tiver alguma dúvida, vamos esclarecer agora, né? Que é a hora do combinado. Prof, Diga. a senhora vai postar no dia da prova. A senhora vai postar a prova no dia, no dia, no caso. Antes, durante o dia ou das 7 horas? 7 horas, tá? O que foi orientado também para esse semestre? A gente está trabalhando no nosso horário da disciplina, tá bom? Nosso horário de aula que vocês estariam em sala de aula. Então, a gente vai estar sempre trabalhando a partir das 19 horas, tá bom? Tá bom.
Alguma dúvida mais? Vocês querem perguntar ou a gente pode prosseguir? Por mim, pode prosseguir. Tudo dentro dos conforme. Ok, então. Gente, falem comigo, eu sou carente, viu? Não dou conta, eu fico falando, ninguém fala. Dá um desespero, sério mesmo, dá um desespero. Então, falem comigo, tá? Interajam aí, eu vou puxar vocês pelo nome, já que eu conheço todo mundo, tá? Para a gente estar conversando aí durante a nossa aula, tá bom? Então, vamos prosseguir. Eu vou deixar, depois eu coloco a ementa, tá? E na ementa tem mais detalhado, vocês podem estar acessando, tá lá no Live, tá disponível. Outro materialzinho que eu já coloquei no Live para vocês darem uma olhada é o guia de vigilância fresquinho, atualizado, foi postado, divulgado pelo Ministério da Saúde ano passado, tá? E vai ser assim, sabe aquele livro que é Debaixo do Braço do Enfermeiro? Então, tem todas as doenças transmissíveis e tem todas as informações que a gente precisa saber, tá? De controle de vigilância e também de tratamento. Então, é aquele material que a gente vai usar na disciplina e que vocês podem estar baixando e guardando, tá? Guardando, porque com certeza quando vocês forem para campo, para estágio, ou depois quando vocês forem mesmo atuar como enfermeiros, que não está longe, vocês vão estar utilizando, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Começar logo segunda-feira com bastante conteúdo, que é para começar a semana com o pé direito. Ok. Tudo bem, pessoal? Estão vendo a apresentação? Sim. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre os princípios, tá? Essa semana, praticamente, a gente vai falar sobre conceitos relacionados à infectologia, as doenças transmissíveis, a epidemiologia, e a partir da próxima semana a gente vai estudar as doenças transmissíveis separadas, tá? Agrupadas por formas de transmissão, né? Através de vetores, veiculação hídrica, sexualmente transmissíveis, enfim. Mas aí a gente vai, a partir da próxima semana, que a gente vai começar a entrar nas doenças. Então, eu digo que essa semana é a base para as posteriores, tá bom? Então, é importante a gente fixar esses conceitos, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho desses princípios de infectologia. Primeiro, o que é infectologia, né? Então, a infectologia, gente, é o ramo da medicina que se dedica ao estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças infecciosas, agudas e crônicas, tá? Na literatura, vocês vão achar esses dois termos, doenças infecciosas ou doenças transmissíveis, né? Então, o que são essas doenças transmissíveis ou infecciosas, né? É qualquer doença, gente, que é causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos. Ponto, né? Então, quando eu penso em doença transmissível, eu conheço o agente etiológico. Eu sei o que causa a doença, né? Que é diferente, por exemplo, de uma doença crônica, a hipertensão arterial. Tem vários fatores que contribuem para uma pessoa se tornar hipertensa, né? Ela não tem um vírus, não tem uma bactéria, ele não tem um agente infeccioso, um agente etiológico definido, tá? Então, a principal característica da doença transmissível é que ela é causada por esse agente infeccioso. E esse agente se manifesta através da transmissão, né? De um reservatório, que a gente vai ver esse conceito, a um hospedeiro suscetível, né? Esse reservatório pode ser humano, pode ser ambiental, né? Um exemplo, quando a gente pensa lá na dengue, né? Quem é o reservatório do vírus da dengue? O reservatório vai ser o ser humano. Então,
O ser humano que está infectado, aí vem o mosquito Aedes aegypti, pica esse ser humano, aí ele vai ser infectado. Aí, a partir do momento que o Aedes é infectado, ele é o vetor, né? Ele é o meio de transmissão da doença. Aí ele vai picar um hospedeiro suscetível, que no caso é uma pessoa que não está infectada. Então, a gente vai trabalhar todos esses conceitos, tá? Então, se manifesta a transmissão desse agente ou de seus produtos de um reservatório a um hospedeiro suscetível, seja diretamente de uma pessoa ou animal infectado ou por meio de um hospedeiro intermediário, né, de natureza vegetal ou animal, de um vetor ou meio de um ambiente inanimado. Por exemplo, agora na transmissão da Covid-19, a gente pode adquirir a doença através de um objeto, né? A gente toca um objeto contaminado, um objeto inanimado, né, sem vida, e a partir desse toque, com as mãos contaminadas, colocando na boca, nos olhos, então, através da mucosa, a gente pode ser infectada aí pelo coronavírus. Então, quando eu penso nas doenças transmissíveis, vocês vão ler sempre dois conceitozinhos básicos, né? Que é doença emergente e doença reemergente, né? Agora mesmo que está iniciando a vacinação do sarampo, vocês vão ouvir falar, o sarampo é uma doença reemergente, né? Então, a doença emergente, gente, é uma doença transmissível, cuja incidência em humanos vem aumentando nos últimos 25 anos do século XX, ou que ameaça aumentar em um futuro próximo, né? Então, é aquela doença que vai tendo uma elevação na incidência, tá? E a doença reemergente é uma doença que ela é previamente conhecida, que reaparece como problema de saúde pública, né? Após uma etapa significativa de declínio de sua incidência e aparente controle. Então, a gente controlou, né? Reduziu a incidência e aí essa doença volta a aparecer. Então, quando a gente falava da situação epidemiológica geral, né, do Brasil e também de muitos outros países no mundo, a gente falava assim, que teve uma época de doenças transmissíveis, depois a gente chegou num tempo de doenças crônicas e, por último, a gente estava com os agravos, né, que são os acidentes, homicídios. Então, a gente estava com um forte número de agravos. E aí, esse cenário epidemiológico está mudando, né? Esse ano, o mundo todo está sendo aí acometido por uma pandemia. Então, uma emergência aí de uma doença transmissível, que até ter seu controle estabelecido, né, demora um pouco. Quais são os fatores que contribuem, né, na emergência e na reemergência dessas doenças transmissíveis? Aí a gente vai lembrar lá daqueles conceitos de processo de saúde e doença, tá? São os fatores sociais, que é relacionado à economia, né? Crescimento populacional, deterioração urbana. A gente vai ter os fatores relacionados à atenção à saúde, né? Que é o novos dispositivos médicos, a tecnologia, o uso massivo de antibióticos, né? Então, isso aqui, foi necessário a gente ter uma lei aí para proibir os antibióticos, a venda dos antibióticos sem receita, apesar disso não ser garantia, né? A gente sabe que ainda é muito comercializado, mas por causa dessa resistência, né? Que acaba contribuindo para o aparecimento de novas bactérias, de bactérias super resistentes e de doenças aí transmissíveis, né? A questão da produção de alimentos, a conduta humana, gente, comportamento, né? Ter o comportamento de risco, que a gente fala tanto quando fala das infecções sexualmente transmissíveis. As mudanças ambientais, a infraestrutura da saúde pública e também a mudança microbiana, né? Então, os vírus, as bactérias, eles têm essa capacidade de se replicar e de sofrer mutação, né? Tanto é que o coronavírus não é inédito, a gente já chama Covid-19 justamente por isso, né? Porque é uma mutação de um vírus que já existia e a gente vai seguindo. O vírus da dengue, né? Então, atualmente, a gente já conhece 4 sorotipos de dengue. Então, uma pessoa pode pegar a dengue 4 vezes, né? Porque são 4 vírus diferentes. Então, a gente tem que também pensar nessa mutação, né? E nesse momento que a gente está vivendo, nunca foi tão importante
a ciência, o estudo, né? A gente está aí vendo o mundo numa corrida para identificar uma vacina, né? Para poder aí a gente amenizar esse sofrimento que tem sido causado por essa pandemia, né? De todas as partes, né? Não, sofrimento de vidas, perda de vidas, sofrimento econômico, social, né? Então, eu sempre penso assim, se eu estou achando ruim, imagina uma pessoa que tem uma condição social diferente, né? Pior que a minha, o quanto que deve estar sendo extremamente difícil enfrentar esse momento, tá? Quando eu penso em doença transmissível, eu não posso deixar de falar de quê? De epidemiologia, né? Então, a epidemiologia é o quê? A ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividade humana, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, os danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo aí medidas específicas de prevenção e controle, erradicação de doenças e fornecendo indicadores, né? Que é extremamente importante. Através dos indicadores, a gente pode planejar, a gente pode propor ações de saúde, avaliar essas ações de saúde, né, a sua efetividade, enfim, tá? Então, só relembrando aqui o conceito de epidemiologia. E quando eu penso na epidemiologia, a epidemiologia descritiva, que é o que a gente aplica no nosso processo de trabalho, que é o quê? O estudo da distribuição da frequência das doenças e dos agravos da saúde coletiva em função de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço e ao indivíduo. E isso possibilita o detalhamento do perfil epidemiológico, né? E aí a gente pode pensar em promover saúde. Então, eu preciso saber onde as pessoas adoecem, quais fatores daquele lugar provoca isso, quais os fatores do indivíduo facilitam esse processo de adoecimento, né? E através da incidência, da prevalência, a gente começa a traçar aí um perfil, né? Então, todo dia vocês estão vendo que os municípios e também a Secretaria Estadual de Saúde está distribuindo um boletim diário, né? Dos casos novos do coronavírus, da Covid-19. Então, todo dia sai a incidência, né? E aí, a partir desses dados de incidência, né, como já tem alguns meses, a gente já começa a pensar na prevalência, que são esses casos durante algum tempo, para a gente pensar como que vai planejar, né? Então, tem municípios que estão com a situação bem mais alarmante do que outros. E aí eu preciso entender todos os fatores, né? Então, às vezes, no município pequeno, a taxa de incidência é maior do que em Palmas, né? Mas por quê? Porque lá a população é menor. Então, se a população é menor e morre mais gente, aumenta essa taxa. Então, muda o perfil epidemiológico, né? Então, a gente precisa acompanhar esses dados para poder pensar aí na prevenção e no controle dessas doenças, tá? Prosseguindo, o que é, então, endemia, epidemia e pandemia, né? Que é o que a gente está vivendo. Então, endemia, gente, é qualquer doença que ela é especialmente localizada, temporalmente ilimitada, atualmente presente entre os membros de uma população e cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa endêmica, que foi previamente convencionada para uma população e época determinada. Então, doença endêmica é aquela que é localizada, temporalmente ilimitada, ou seja, sempre vai estar acontecendo. Um exemplo de doença endêmica aqui na nossa região, a dengue, né? Então, a dengue, ela acontece nos locais, é temporalmente limitada, sempre vem acontecendo, mas a gente já tem um nível de incidência sistematicamente limitado, né? Então, todo ano, a gente já espera que vai acontecer uma determinada quantidade de casos de dengue, né? E isso caracteriza uma endemia. Então, quando você falar endemia, pense em localizado, né? Localizado e limitado. Epidemia, tá? A epidemia é quando eu tenho ocorrência de doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo. Em sentido restrito, pode ser considerado uma alteração espacial e cronológica, né? Do estado de saúde de doença de uma população, caracterizada pela elevação progressiva, crescente, inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença.
ultrapassando e reiterando valores acima do limiar epidêmico, né? No início do coronavírus, ele era caracterizado como uma epidemia, né? Porque foi uma doença que foi bem progressiva, em números acelerados, né? Quando iniciou lá na China, né? Então, era uma epidemia. E depois se transformou em uma pandemia, que é quando a gente dá o nome dado à ocorrência epidêmica, né? Caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo aí várias nações, né? Então, a epidemia é esse aumento progressivo da quantidade de número de casos, tá bom? E a pandemia é quando a gente já tem várias nações aí, né? Vários países sendo acometidos por essa doença transmissível. E surto epidêmico, a gente vai achar dois conceitos aí na literatura, tá? É considerado uma epidemia de proporções reduzidas, atingindo uma pequena comunidade humana. Então, tem literatura que você vai ver esse termo restringido ao caso de instituições fechadas. Vamos dar um exemplo. Teve vários casos de conjuntivite em uma determinada escola, né? Então, foi um surto epidêmico de conjuntivite. Então, ela é bem localizada. Ou uma infecção que aconteceu só em uma instituição hospitalar, né? Então, teve um surto ali dentro daquela instituição, né? E outras literaturas usam aqui o surto epidêmico também como sinônimo de uma epidemia. Tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Alguém fala comigo? Tudo certo agora. Certo. Ok. Então, continuando, risco, né? Então, qual que é o conceito de risco, gente? O risco é a probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável, um dano ou um fenômeno indesejado, tá? Desse modo, estima-se o risco, a probabilidade de que uma doença exista por meio dos coeficientes de incidência e prevalência, tá? Quando eu penso em incidência, casos novos, né? Quando eu penso em prevalência, casos que prevalecem em determinado período de tempo. Então, gente, a gente considera fator de risco, né, de um dano, toda característica ou circunstância que acompanha um aumento de probabilidade de ocorrência do fato indesejado, sem que o dito fator tenha que intervir necessariamente em sua causalidade. Covid-19, qual que é o fator de risco aí para Covid-19? Se eu perguntasse para vocês agora, pessoal, qual que é o fator de risco? Quem chuta? Tem alguma comorbidade, professora? Isso, tá? Uma comorbidade, doença crônica, é um fator de risco, tá? Para você ter, porque o fator de risco, ele é uma característica que aumenta a probabilidade, tá? Não necessariamente ele vai ser a causa. Então, a gente pode ter pessoas com doenças crônicas, né? Que peguem